Estava na semana passada. Se você for ler, alguém que se disponibilizar aí para falar, se você for ler o primeiro capítulo de Mateus, como que você vai ler? Como que você vai apresentar o livro? Pode falar alguém? Levantar e falar em voz alta, sem medo? Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 1, versículo 1. Isso mesmo, pastor. Evangelho, segundo escreveu Mateus, capítulo 1, versículo 1. Se eu for ler algo do Velho Testamento, como que eu vou iniciar a leitura? Quem pode me falar? Crônicas, como que eu vou falar? Quem lembra, levanta de pé. Primeira Crônicas. Primeiro livro das crônicas. Livro das crônicas. Pastor João, tem um irmão lá. Primeiro livro das crônicas. Novo Testamento, a partir das cartas. Primeira carta aos Coríntios, segunda carta aos Coríntios. Recapitulando, Velho Testamento, livro, termina com o. Cartas, termina com A. Então sempre você vai falar primeira carta. Primeira carta aos Romanos, carta ao Apocalipse. Velho Testamento, livro dos reis. Primeiro livro dos reis. Lembra o método? Menininho, Velho Testamento. Menininha, Novo Testamento. Amém? Recapitulando, fica tranquilo, irmão. Isso aí, muita coisa a gente passa aqui e esquece, é normal. Por isso que eu sempre vou batendo na tecla até gravar, tá bom? Até gravar. Tem coisas que eu escuto um dia e nunca mais eu lembro. Então, nós vamos bater na tecla para a gente fazer o certo, tá bom? Vamos iniciar então a nossa aula. Eu preparei aqui um estudo a semana passada e eu achei interessante aplicar esse estudo. Eu nunca dei essa matéria dentro desse evangelho. Não é nada aprofundado aqui o que vamos falar agora. É apenas uma compreensão, apenas um entendimento para analisarmos o ensinamento que Jesus deixa para os discípulos que seriam compartilhados com a igreja. Tá bom? É uma introdução ainda, já eu paro para você fazer as anotações. Vamos ler aqui o Evangelho segundo escreve Mateus, capítulo de número 5. Nós vamos falar sobre o sermão da montanha, sermão do monte, as bem-aventuranças. Nós vamos compreender um pouquinho a visão de Jesus aqui, qual o ensinamento que ele quer deixar para os discípulos. O Evangelho segundo escreve Mateus, capítulo de número 5. Queria pedir para alguém que já está desenvolvendo a sua oratória aí, se colocar de pé e fazer a leitura dessas bem-aventuranças do capítulo 5. Quem se disponibiliza aí de fazer essa leitura para nós, em voz alta, sem medo? Quem pode ler? Amém, irmão? Evangelho de Jesus Cristo, Pode ler, senhora, pode ler. Sermão da montanha, Jesus vendo a multidão, subiu com o monte, e se assentou. Aproximou-se dele seus discípulos, e abrindo a boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando injuriarem e perseguirem, e mentindo e serem todo mal contra vós, por minha causa. Exaltai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Deus abençoe. Alguém pode dizer para mim, se tem um conhecimento do que significa bem-aventurado? Repetir para vocês, nós estamos aqui aprendendo, sem medo de errar, fica tranquilo. Alguém já sabe a informação do que significa a palavra bem-aventurado? Feliz é, mais do que feliz, o feliz é. Essa é a tradução. Bem-aventurado
mais do que feliz, ou feliz é. Então aqui Jesus está ensinando as bem-aventuranças, ou seja, Jesus está ensinando uma maneira que o cristão tem que ser feliz. São regras, tá bom? Quer escrever aí? Bem-aventurado significa mais do que feliz. Amém? Tudo na vida, irmãos, nós seguimos regras. E a gente encontra um código econômico, um código legislatório, um código de ética em várias etapas de nossas vidas, em vários setores de nossas vidas. Essas bem-aventuranças nada mais é do que um código de ética que Jesus está aplicando sobre os discípulos. São a base do discipulado ali, as pessoas que seguiram Jesus. É ali um fator que Jesus quer colocar como fundamental, um fundamento para eles prosseguirem realizando o seu ministério. Então, pouco se prega sobre as bem-aventuranças, pouco se fala sobre aqui essas regras que Jesus quer deixar para os discípulos. Isso é primordial na nossa vida e foi primordial para os discípulos. Rapidamente eu quero trazer uns comentários explicados do que significa essas bem-aventuranças. Como eu falei para vocês na primeira aula, vou sempre recapitulando. Busque mais informações, busque se aprofundar mais. Eu não vou aplicar, não vou ensinar todas as bem-aventuranças para você. Por quê? Eu, como um ser humano, não teria tempo, não teria capacidade de explicar um conteúdo completo para alguém. E desconheço um ser humano que tenha a capacidade de explicar a Bíblia ao todo para alguém. Amém? Se você conhece alguém, me apresente essa pessoa. Nós vamos aplicar aqui algumas coisas dentro desse texto, mas como eu disse na primeira aula também, existem correntes teológicas e nós podemos cada vez mais alcançar uma hermenêutica aqui exata. Então, se você tiver curiosidade, falei para o irmão Júlio esses dias, continua sendo curioso. Quanto mais curioso na Bíblia, mais você vai aprender. Tá bom? Então vamos lá. Aqui Jesus vai iniciar essa apresentação aos discípulos. Vou fechar o portal. Pastor João está lá? Irmão, pode deixar aberto, por favor? Deus abençoe. Nós vamos iniciar aqui rapidamente o que Jesus está dizendo. Pobres de espírito. Mais do que felizes são aqueles que são pobres de espírito. Eu estou ansioso para dar uma aula de hermenêutica aqui. Eu tinha uma parte dessa aula, alguns alunos já passaram, e eu tenho uma conclusão dessa aula. Eu estou muito ansioso porque é um aprendizado grande que nós vamos ter sobre uma interpretação de um texto. Vou trazer só um exemplo para você entender as consequências negativas quando uma pessoa interpreta um texto de uma maneira errada. Existem vidas que estão já esperando o julgamento final, vidas que já morreram, esperando o julgamento final, que por causa de uma interpretação de um líder, podem ser sentenciadas ao inferno. Uma má interpretação da palavra pode levar uma pessoa para o inferno. A aula de hermenêutica, alguns alunos tiveram aqui, regras ali de interpretação da escola da Alexandria, da Antioquia, vai chegar ali numa idolatria que está até os dias de hoje. É outra matéria. Mas eu quero falar sobre aqui uma má interpretação dentro de um contexto. Pobres de espírito. Alguém pode aqui ser corajoso? Qual é o seu entendimento? O que significa pobres de espírito? O que você imagina? Alguém pode falar? Uma vida espiritual fraca. Você não tem muito entendimento? Mais alguém? O entendimento pobre de espírito é aquele que não em Deus, ser bem-aventurado no espírito. Se eu me acho bem-aventurado espiritualmente, eu começo a achar que eu não preciso de Deus para mim. Mais alguém? Quem está no tempo da ignorância, hein? A visão de vocês, todos, é a mesma visão. É a visão que eu tinha até eu buscar um entendimento aqui. Eu acreditava que ser pobre de espírito é ter afastado de Deus, ser ali uma pessoa que tem falta de humildade, ser uma pessoa distante de Deus. Só que quando a gente começa a pegar a interpretação aqui, o que Jesus está dizendo, bem-aventurado seja, mais do que feliz são os pobres de espírito. Então ele está elogiando. Então nós vamos trazer para o entendimento
O que significa ser pobre de espírito? Você vai anotar aí. Nesse texto, irmãos, outra coisa, rapidamente. Algumas orientações, algumas aqui, nós podemos dizer que algumas mensagens, palavras, que o entendimento na Bíblia é um, e o entendimento ali dentro do vocabulário é outro, tá bom? Nós vamos aprender isso durante o curso. Aqui, pobre de espírito, biblicamente falando. Na aula de bibliologia nós vamos compreender melhor o que significa isso. Mas biblicamente falando, pobre de espírito significa, marca aí. Porque senão você pega um professor de português e vai querer te corrigir e você está falando sobre Bíblia, tá bom? E é Bíblia, nós estamos sobre Bíblia, não verbo, Bíblia, né? Então nós vamos ter esse entendimento aqui biblicamente falando. É uma pessoa que é dependente de Deus. Porque sabe que o seu explicando, você põe suas palavras, tá? Esse é o método de ensino que eu vou estar passando para vocês. É uma pessoa que é dependente de Deus, porque ela entende que sozinha ela não chega a lugar algum. Com suas palavras, se tiver dúvida, pergunta que eu repito. Ela entende que sozinha ela não chega a lugar algum. Anotem também. São os perseguidos. E os humildes. Bem-aventurado os pobres de espírito. É aqueles que são dependentes de Deus, é aqueles que são perseguidos, e aqueles que são humildes. Para acrescentar um pouquinho mais de entendimento, falando sobre humildade, alguém pode dizer para mim qual foi a matéria que foi utilizada para a formação do homem? Pó. Alguém pode dizer para mim qual tipo de pó? Argila. Alguém pode comentar o porquê? Temos alunos que já passaram por esse ensino. Lembra? Por causa das cores? As cores. 4 tipos de argilas: preto, amarelo, vermelho e branco. Hoje você não pode nem falar mais preto, né? Da cor da argila. São os 4 peles humanos: preto, branco, vermelho e amarelo. 4 tipos de DNA no sangue. Qualidades de DNA. Derivados da argila. Tá bom? Anota aí. Repito para vocês que eu estou pensando que às vezes você está pregando. Então, anota aí que nós somos feitos da argila. O pó era um pó natural. Não tinha nenhum tipo ali de contaminação. Era argila. Então, se alguém falasse que foi feito do pó, se fosse um pó hoje, era um pó contaminado devido a inúmeras quantidades de usinas aí que estão poluindo o meio ambiente. Mas aqui não, aqui a argila era um material puro. Quais são as cores mesmo? Preto, branco, vermelho e amarelo. As 4 cores da pele humana. Vou falar para você por que da argila. Porque a argila, ela tem ali a facilidade de armazenar e transmitir energia. São duas situações que o corpo humano ele precisa: armazenar e transmitir energia. Vou repetir. A argila, ela armazena e transmite energia. Preto, branco, amarelo e vermelho. Vermelho é o ruivo, amarelo é o indígena, preto, branco, a gente conhece mais. Aí vou explicar agora rapidamente da onde sai a palavra humilde, humildade, tá bom? Nós somos feitos do quê? Terra, argila. A palavra humildade significa humus. Nota aí. Humildade significa humus com H. H-U-M-U-S. Humus. Aí você vai ter um entendimento agora. U-S no final. Humus.
E o que significa a palavra humus? Terra. Humus significa terra. Ou seja, só quem é humilde, quem sabe de onde saiu, quem sabe de onde foi feito. Como feito do pó, somos pó. Quem tem humildade continua sendo terra, continua sendo pó. Amém? Essa é a explicação aqui do termo humildade. Anota aí com suas palavras. Pode levantar a mão para mim repetir. Eu já fui questionado várias vezes sobre qual parte da terra? Humus. Humildade significa humus, com H. Humildade significa humus. Humus significa terra. Então, quem é humilde sabe onde foi gerado, de onde foi feito. Fui questionado algumas vezes sobre por que não aplicar a apostila. É um método que eu aprendi. Sempre falo aqui do pastor João Rangel, dono da FATEB. É um homem de Deus abençoado, infelizmente está enfermo. Ele tem muito entendimento. E foi ali o método que ele aprendeu com o rabino. Ele passou para os alunos e eu tento passar para os outros alunos também. Esse método da gente pensar, ouvir, pensar e na forma que a gente raciocinou, a gente escrever. Porque se eu falar ali apenas com palavras formais, uma apostila, quem não tem apostila em casa não deu nem 10%, eu tenho umas 10%. Você pega a apostila, você abre, você passa a matéria e puf, dentro da gaveta. Então é um método que o pastor João Rangel aprendeu, eu quero passar para os irmãos também. É um método da gente ir conversando, é um diálogo. O que o irmão entendeu com suas palavras, você vai anotar, tá bom? Método de raciocínio. Humus é hebraico? E no hebraico, o Velho Testamento é no hebraico. Humildade. Teve uma certa pregação que o pastor falou que o humus era esterco. Não, é terra. Terra. Humus é terra. Depois pesquisa no dicionário, terra. Humus é terra. Fica tranquilo. Porque eu falei aquele dia. Pode ter coisa que você ouve falar, eu não estou te garantindo que é certeza. Pesquisa. Mas humus é terra. Tá bom? No original, terra. Tem vários assuntos dentro da Bíblia que utiliza ali no original o termo humus, que é a terra. Mais alguma dúvida? Vamos prosseguir? Vou tentar dar um resumo só para a gente não ficar aqui parado nas bem-aventuranças, tá bom? Rapidamente, como eu disse aqui, sobre uma má interpretação. Quem já viu os franciscanos aí na rua? São os nossos irmãos, né? Eles precisam de um evangelismo, tá bom? Não vire as costas, não, irmãos. Eu, quando vim para a igreja, eu aprendi, eu ouvia que quando um testemunho de Jeová bater na porta da sua casa, você convida ele para orar que ele vai embora. Faz isso não. Ele não tem que ir embora, ele tem que ouvir. Ele tem que ouvir. Então a gente tem que dar a oportunidade e depois pregar a palavra. Deixa falar, depois prega. Se vê um franciscano, prega a palavra. Um pai de santo, prega a palavra. Não é expulsá-los. Sabe por que nasceu os franciscanos? A teoria dos franciscanos? Por causa de um personagem chamado Francisco de Assis. Qual o entendimento de Francisco de Assis? Ele vai aqui trazer: bem-aventurado aos pobres de espírito. Ele passou a acreditar que a partir do momento que ele abrisse mão, reivindicasse toda a riqueza, toda a matéria, todo o luxo, todo o dinheiro, ele ia ser bem-aventurado. Então ele vai entender que todo o lado financeiro que entrasse na mão dele, se ele abrisse mão, se ele se afastasse de um salário, se ele se afastasse de um sustento, se ele renunciasse qualquer tipo de condição financeira, ele ia ser bem-aventurado. Então a gente vê como os irmãos nossos, os franciscanos, andam na rua, andam descalços, andam pedindo, porque eles estão acreditando uma maneira errada, foi aplicada uma exegese errada, uma hermenêutica errada sobre eles, sobre essa primeira bem-aventurança. E quantas pessoas, infelizmente, estão fazendo algo que está longe da vontade de Deus por uma má interpretação. Porque um dia um personagem chamado Francisco de Assis, talvez não foi nem por maldade no coração, foi uma interpretação, talvez não buscou ali auxílio, orientação de alguém, e ele criou ali, podemos dizer, uma religião, e pessoas seguem o seu entendimento porque interpretaram a Bíblia de forma errada. Amém? Então preste atenção, leia a Bíblia entendendo. Busque ler a Bíblia sempre entendendo.
entendendo. Se não conseguiu entender, use as ferramentas aqui, Google, dicionário, procura alguma pessoa que você entende que tem um pouco mais de capacidade, mas entenda, principalmente quem prega, quem ensina, quem ministra louvor, não passar para frente algo que está em dúvida no coração, porque isso pode virar depois o quê? Uma heresia. Ouvi errado, passei errado, e muitas pessoas podem errar porque talvez se espelham em mim, talvez busquem uma informação minha, e muitos milhões de pessoas podem sofrer graves consequências. Amém? Vamos lá. Bem-aventurado os que choram. O que significa isso? Bem-aventurado os que choram. Nós temos facilidade de chorar por medo, chorar por remorso, chorar por dor. Isso é fácil. Então nós seremos bem-aventurados, mais do que felizes. Mas não é essa aplicação aqui da teoria de ensino de Jesus, não. Ele está dizendo assim: bem-aventurado aqueles que choram pelo pecado. Aí pega todo mundo de surpresa, não é? Nós temos uma dificuldade muito grande de chorar pelos nossos erros. E Jesus está ensinando aqui. É o código de ética dele. Bem-aventurado aqueles que choram pelos seus erros. Tá? Se você vai pegar o irmão chorando, Jesus só tem que chorar pelos problemas, pelas decepções, não. Mais do que feliz é aquele que erra, que conversa com Deus, que se arrepende e que ele consegue chorar, porque aí está um arrependimento sincero dentro do coração. Aí Jesus está dizendo: é bem mais do que aventurado. Anota aí com suas palavras, lembrando, pode perguntar, que eu repito sem problema algum. Bem-aventurado aqueles que choram pelos seus delitos, pelos seus pecados, porque a gente pode ter o entendimento que os que choram, chorei pelo desemprego, chorei por uma perseguição. Não é esse choro que Jesus está dizendo. Mais do que feliz é os que choram pelos seus delitos. Escreve isso. Mais do que feliz é os que choram pelos seus delitos. Vamos lá? Próxima bem-aventurança. Os mansos. Quem pode me dizer que é a pessoa mais mansa que a Bíblia ensina? Eu nunca considero Jesus como uma pessoa normal. Você nunca viu perguntando e enquadrando Jesus numa competição. Jesus sempre foi o maior. Um homem natural. Quem pode dizer para mim aqui quem foi a pessoa mais mansa? Moisés. Abraão um pouco menos. Abraão ele é o nosso pai na fé. Mas a Bíblia fala que o mais manso foi Moisés. Alguém sabe dizer por quê? Ele teria que ter um temperamento. Ali foi um dom de Deus sobre a vida dele. Vamos falar sobre isso agora. Porque ele dá com milhões de pessoas com temperamentos diferentes. Então Deus deu o dom para Moisés de mansidão. Qual foi o pior delito de Moisés? Quem pode falar para mim? Bateu na rocha. Oi? Bateu na rocha. Bateu na rocha. Quem tem outro? Pior delito. Oi? Assassinato. Aqui quando ele bate na rocha, vai ter uma aula sobre o Gênesis depois, é uma figura da pessoa de Jesus. Nós fazemos isso tantas vezes, como somos ali pressionados, nós acabamos batendo na rocha, e ali foi um ato de desespero dele. Mas a pessoa mais mansa da Bíblia cometeu um assassinato. Nós vamos entender agora que tipo de mansidão que Jesus está dizendo aqui. Qual é a mansidão que ele quer nos ensinar? Não é uma mansidão externa. Aqui vai ser uma mansidão interna. Tá bom? Nós vamos explicar um pouquinho agora. Eu quero pegar aqui uma frase de Spurgeon. Eu sempre, ministrações, aulas, sempre cito aqui Charles Haddon Spurgeon. Eu recomendo você que ama estudar
Você que tem condição financeira, compra livros de Spurgeon. Depressão de Spurgeon é um livro maravilhoso. Ele vai contar quando ele quase desistiu. Bíblia de estudos de Spurgeon, tem essa Bíblia também, é muito boa. Então ele é conhecido como o príncipe dos pregadores. Então eu trago muitas aqui informações tiradas dos esboços de Spurgeon. Olha o que ele vai dizer um dia assim: ser manso não é virtude, é a graça de Jesus. É Jesus que coloca essa mansidão que Ele espera dentro de nós. Então ninguém pode dizer assim, ó, eu sou manso. Naturalmente ninguém é manso. Vai ser um resultado da obra de Jesus sobre as nossas vidas, tá bom? Naturalmente ninguém é manso. A gente entende que Moisés, ele não é, pode falar. É um dom do Espírito Santo. Jesus, o Espírito Santo, mas Jesus coloca esse dom, a graça. O Espírito Santo, ele coloca os dons que Paulo vai relatar aos Gálatas. Quando é efeito da graça, é o próprio Jesus trabalhando. A gente vai ter uma aula sobre a Trindade, vou falar um pouquinho sobre a Trindade hoje, mas é o mesmo Deus operando de maneiras diferentes. Mas sim, é um dom. Moisés, eu posso dizer então que Moisés, ele não era manso. Uma vez eu preguei e chamou a atenção quando eu disse para os irmãos, Sansão, ele não era forte. Se você ler, compreender o texto, Sansão era uma pessoa normal. Mas a Bíblia diz que o Espírito habitava em Sansão e fazia ele ter uma força. Então, mansidão aqui que Jesus está dizendo é quando a obra de Jesus começa a trabalhar dentro de nós. E ser manso não é ser covarde, não é ter falta de autoridade. Talvez ali eu sempre explico isso. Estão falando mal da sua igreja, falando mal das pessoas que você ama, e você vai dizer, eu sou manso, eu não preciso defender. Não, ser manso não é isso. Ser manso é defender a bandeira do Evangelho, é defender sua igreja que tem um problema, a sua tem, a minha tem, todas têm. Ser manso é defender a bandeira do reino de Deus, amém? Defender com autoridade, defender com respeito, é isso que Jesus está ensinando. Bem-aventurado, todos são mansos? Não. Talvez todos aqui estão distantes de uma mansidão que Jesus quer ter em nós, mas Ele está dizendo, é uma obra da graça, é uma obra do Espírito Santo. Então, essa obra, quanto mais você trabalhar em nossas vidas, mais próximo vamos chegar de ser bem, mais feliz através da mansidão. Amém? Quer fazer uma anotação? Anota aí rapidamente para a gente prosseguir. Amém? A palavra manso, ela está no grego, tá bom? Escreve aí. Manso é uma palavra no grego. O Novo Testamento todo foi escrito no grego, irmãos. E o que significa manso no grego? Animal selvagem que foi domesticado. Aí sai o termo manso. Animal selvagem que foi domesticado, ou seja, não nasceu, é um processo demorado, e é um animal doméstico que foi, é um animal selvagem que foi domesticado. Isso é a teoria, a explicação desse termo manso. Para me encerrar aqui, qual é a questão que Jesus está querendo nos ensinar? Nós somos mansos na tribulação. Essa é a questão que Jesus quer chegar. Na perseguição, na tribulação, Ele quer extrair de nós essa mansidão. Rapidamente, quem pode abrir para mim a carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 3 até o 5. O primeiro que abrir, levanta e lê. Por favor. Vamos mais rápido, mais. 5. Primeiro é carta aos Romanos, capítulo 5. Falei primeiro, né? Só tem Romanos, como eu falo primeiro. Romanos 5, 3 a 5. Também nos alegramos ao enfrentar dificuldades e provações, pois sabemos que contribuem para desenvolvermos perseverança. E a perseverança produz caráter aprovado, e o caráter aprovado fortalece nossa esperança. E essa esperança não nos decepcionará, pois sabemos quanto Deus nos ama, uma vez
que Ele nos dê o Espírito Santo para nos encher o coração com o seu amor. Amém? Alguma tradução da palavra tribulação aí? Pode ler quem está com a palavra tribulação. Só essa parte da tribulação? Sim. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Amém. É a mesma questão, né? Com palavras diferentes, mas aqui no original está dizendo a palavra tribulação. Vou explicar rapidamente para você que não sabe ainda o que significa a palavra tribulação. Tribulação vem do termo tribulo. Tribulação vem do termo tribulum. Isso aí para quem já prega, enriquece o sermão. Tribulação vem do termo tribulum. Se eu perguntar para eles o que é tribulação, a tribulação é perseguição, é pedrada, é questionamento, é calúnia, mas não é isso que Paulo está ensinando. Passar para vocês, vou falar de uma forma aqui e vocês tentam ali já capturar para anotar. Depois eu repito se necessário, tá bom? Preste atenção no que eu vou falar, primeiro depois vocês escrevem. O que Paulo está ensinando aos romanos? Quando ele pega o termo tribulo é um equipamento de produção. O que é o tribulo? É um rolo com pontas de prego e fincado sobre esse rolo. É um cilindro de madeira com pontas de prego. E esse cilindro ele ficava em cima de uma esteira. Agricultores estavam ali no campo e eles pegavam ali suas colheitas, traziam ali sementes, traziam frutos com sujeira do campo, com pedra, com palha. Eles colocavam em cima da esteira. O comerciante tinha duas opções: olhar para aquele alimento cheio de impureza antes de passar pelo tribulo e ele aplicava um preço. Ele tinha um valor menor. Se ele esperasse os cereais passassem pelo processo da tribulação, ou seja, pelo aquele rolo, por aqueles pregos, o alimento sairia purificado, sairia limpo do outro lado. Então, quando passava o alimento pelo tribulo, pela tribulação, ele tinha mais valor. O que Paulo está dizendo? Quando a gente passa pela tribulação, é para sair pureza, para sair sujeira, e vai ter outro valor após. Essa é a tribulação que Paulo está ensinando. O tribulo é o equipamento que às vezes vai machucar, vai sangrar, mas vai deixar de lado algumas impurezas. A partir do momento que passou do outro lado, foi aprovado e o valor vai ser maior. Amém? Então anota com suas palavras aí. Precisar, eu volto novamente a editar isso daqui. Se alguém tiver alguma dúvida também na hora de escrever, fica tranquilo, escreve o que você lembra aí, vê o vídeo depois, tá bom? Vê o vídeo depois, para o vídeo pausadamente. Fiquei feliz hoje que o irmão Daniel lá de Guararema mandou uma foto, estava vendo o vídeo, estudando, fazendo anotações, é isso? Essa é a nossa intenção. O vídeo está lá, para vocês que estão participando, participem da aula, interagem com a gente, mas qualquer dúvida, vai lá no vídeo depois e continue estudando, tá bom? Vamos prosseguir? Tem gente anotando, pode terminar. Agora é mais rápido as bem-aventuranças. Expliquei um pouco mais essas, o que tinha necessidade. Agora vamos passar um pouco mais para não ficar preso aqui. Quarto, bem-aventurado os que têm sede e fome de justiça. Os que têm sede e fome de justiça. Eu vou aplicar para vocês aqui 3 tipos de justiça que Jesus está dizendo aqui para os irmãos, para os discípulos e para nós. Bem-aventurado os que têm sede de justiça. Você vai colocar o primeiro aí.
justiça legal. Justiça legal. Vou trazer a explicação para vocês agora. Na frente do justiça legal, você vai escrever assim, coloca 2 risquinhos, escreve assim: trata do relacionamento com Deus. Bem-aventurado aqueles que têm um relacionamento com Deus. É a justiça legal. Relacionamento com Deus. Embaixo, você vai colocar assim: justiça moral. Justiça moral. Essa visão que eu tirei de um grande historiador chamado John Stott. É um grande teólogo. Ele traz essa explicação aqui sobre o que é ter sede de justiça. Justiça moral significa o tratamento do nosso caráter. Tratamento do nosso caráter. E o terceiro, encerrando, justiça social. Justiça social. Trata do nosso aspecto com o próximo, ou seja, nosso comportamento com o próximo, se auxiliamos, se ajudamos ou não. Bem-aventurado os que sentem sede e fome de justiça, ou seja, aqueles que se relacionam com Deus, aqueles que de alguma maneira evoluem o seu caráter, e aqueles de algum modo eles se relacionam com o próximo, ajudam o próximo. Essa é a explicação que Jesus está dizendo aqui sobre essa bem-aventurança, sobre os que sentem sede e fome. Amém? Vamos para o próximo? Bem-aventurados são os misericordiosos. Misericordiosos. Em frente você coloca assim: a raiz da palavra misericórdia, a raiz da palavra misericórdia significa, a raiz da palavra misericórdia significa entrar na outra pessoa. Entrar na outra pessoa, ou seja, sentir o que ela sente, se colocar na posição de outra pessoa. Por isso que Jesus ele tem misericórdia de nós. Por quê? Porque ele se colocou no nosso lugar, sentiu fome, sede, medo, preocupação, chorou, mas tudo ele suportou. Então, quando ele vê a gente passando por algum tipo de situação, ele vai ter misericórdia, porque ele se coloca no nosso lugar, ele sabe que nós enfrentamos, vamos enfrentar, então ele tem misericórdia. Para mim ter misericórdia de alguém, eu vou ter que colocar na posição daquela pessoa, conhecer a fraqueza daquela pessoa e dizer para mim mesmo como eu se comportaria no lugar daquela pessoa. Assim, eu vou ter misericórdia de alguém. Por isso que Paulo vai dizer aos Coríntios, capítulo 9, versículo 16: me fiz fraco com os fracos para ganhar os fracos. Fiz de tudo, de todas as formas e todos os meios para chegar e salvar algum. Ele se coloca na posição da pessoa, ele não cai na fraqueza, mas ele entende a fraqueza da pessoa. Isso é ter misericórdia, tá bom? Para mim ter misericórdia do irmão, eu vou ter que estar no lugar daquela pessoa, sentir a necessidade daquela pessoa, sentir a limitação daquela pessoa, senão eu não vou conseguir ter um atributo de misericórdia dentro de mim. Continuemos.
limpos de coração. Bem-aventurados que são limpos de coração. Aqui é uma matéria mais extensa, mas era necessário a gente aqui aplicar, para dar continuidade depois. Era muito importante colocar esse código de ética de Jesus, porque é desse princípio aqui a gente consegue estender toda a teologia até o final. Irmãos, dentro aqui da linguagem bíblica, como eu falei para vocês no começo, se for dentro da medicina, coração é um órgão, né? O órgão principal do ser humano. Dentro da linguagem bíblica, o coração ele abrange para a mente, para as vontades e para a emoção. Sempre que a Bíblia fala sobre o coração, sobre a mente, sobre as vontades e sobre as nossas emoções. Enganoso é o coração do homem, é o órgão? Não. Nossas vontades, a nossa mente, também e as nossas emoções. Amém? Quer anotar? Anota aí. Dentro da linguagem bíblica, coração, dentro da linguagem bíblica, coração abrange mente, vontades e emoção. Mente, vontades e emoção. Você vai escrever na linha de baixo, só para você não esquecer depois. O nosso maior motivador é o coração. Nosso maior motivador é o coração. Na linha de baixo, o nosso maior desmotivador é o coração. Nosso maior motivador é o coração. Nosso maior motivador é o coração. Ou seja, conforme vai estar a nossa mente, as nossas vontades e as nossas emoções, nós vamos estar motivados ou não para realizar tal tarefa. Então, antes da gente querer fazer um projeto, iniciar alguma tarefa nova, a gente tem que lutar para a nossa mente, para as nossas vontades e para nossas emoções estarem limpas de coração, como está dizendo aqui a bem-aventurança. Bem-aventurado os que têm a emoção, que têm a mente e têm as vontades purificadas. Então nós vamos ser mais do que felizes. Amém? Três para a gente encerrar. Bem-aventurados são os pacificadores. A Bíblia fala sobre um personagem chamado Barnabé. Ele vai ser um grande companheiro do apóstolo Paulo. E Barnabé, ele era conhecido como apaziguador. Significado do seu nome, apaziguador, pacificador. Paulo tinha ali uma bomba dentro dele quando ele era salvo. Nas cartas paulinas, nós vamos se aprofundar sobre Paulo. Ele tinha ali uma bomba dentro dele. Se a bomba saísse para fora, se Saulo saísse para fora, então muitas vezes Paulo vai estar no estado de injúria, preste a cometer ações que Saulo cometeria no seu lugar. Então tinha do lado dele um pacificador que era Barnabé. Então aqui a Bíblia diz: bem-aventurado aqueles que são pacificadores. Escreve aí. A palavra pacificador se encontra aproximadamente 400 vezes dentro da Bíblia. A palavra pacificador se encontra aproximadamente 400 vezes dentro da Bíblia.
Para você escrever aí também, né, para completar aqui o entendimento, o pacificador ele resolve e não espalha, tá bom? Pacificador resolve e não espalha. Chegou hoje a moda assim, vamos orar por tal pessoa que está dentro de um pecado, que está caindo. Isso não está pacificando, isso não está resolvendo, está espalhando. Pacificador resolve e não espalha. Isso que Jesus está dizendo. Bem-aventurados são os pacificadores. Bem-aventurados os que sofrem perseguição. Anota aí. Rapidamente você vai escrever, para a gente estar encerrando aqui, tem mais uma bem-aventurança só. Bem-aventurado aqueles que sofrem perseguição. Por que Jesus está dizendo isso? Explicar para vocês compreenderem. Você sabia que o diabo não tem ódio de nós? Deixa eu explicar. Repetir, o diabo não tem ódio de você. O diabo tem ódio de Jesus que reina na sua vida. Por isso que ele te persegue. A fúria dele não é contra nós. A briga dele é contra Jesus. Ele não conseguindo de maneira alguma se aproximar de um toque em Jesus, ele vai tentar tocar em nós. Então, nós somos perseguidos porque Cristo habita em nós. Crente que não é perseguido, Cristo não habita nele. Tá bom? A grande guerra do inferno é contra Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E ele, sabendo que a Trindade divina habita em nós, ele vai tentar nos prejudicar. Então, nós somos perseguidos pelo fato de Cristo habitar em nós. Pode anotar. Último, bem-aventurado os que sofrem injúria. Bem-aventurados os que sofrem injúria. Isso é mais fácil. Você pode colocar assim: aqueles que são caluniados e perseguidos pela causa de Cristo. Eu expliquei aqui o 8. Ele se resume também no 9. Bem-aventurado aqueles que sofrem calúnia e perseguição pela causa de Cristo. Para você entender o porquê dessas bem-aventuranças, era uma preparação. Jesus estava dando ali um ensino, pedagógico preparatório para os discípulos. Eles sofreriam tudo isso. Para eles se enquadrar dentro do ministério criado por Cristo, eles tinham que passar e aceitar essas bem-aventuranças. Jesus levantou todos nós para sermos mais do que felizes, mas para a felicidade entrar no nosso coração, nós temos que ter um entendimento e principalmente aceitar tudo que nós passamos pela causa de Cristo. Se nós estivermos murmurando, decepcionados, questionando, indagando a Deus, nós não vamos ter um ministério feliz. Mas se nós aceitarmos todas as injúrias, toda disputa entre o inimigo tentando ali atingir nosso Deus, que vai respingar em nós, se nós aceitarmos isso, continuarmos no posicionamento, nós vamos ser mais do que felizes. Essa é a explicação das bem-aventuranças. Amém? Vamos continuar, irmãos. Ali ficamos aqui um tempo, um pouquinho preso, mas durante a semana eu não tinha dado essa aula aqui, e o Espírito de Deus ele me incomodou para aplicar esse código de ética de Deus. Deixa anotado aí, tá bom? Estuda um pouco mais na sua casa, reveja o vídeo depois, compartilhe o vídeo depois com pessoas que não tenham talvez ali o mesmo ânimo que você, não tem condição de estar aqui, compartilhe.
bom? Vamos prosseguir. Ainda no Evangelho de Mateus, hoje eu vou encerrar Mateus, porque não tem como a gente iniciar Marcos não, mas é bênção, está tendo mais conteúdo. Se você vê que conforme o passar das aulas, nós vamos se aprofundando bem dentro de texto. Ali aqui é uma base para algumas pessoas que não tinham passado ainda pelo meu ensino bíblico, tá bom? Então eu quero deixar todo mundo mais ou menos nivelado para a gente prosseguir com os ensinos mais aprofundados. Quem pode ler Mateus 7, 7 e 8? Capítulo 7, versículo 7 e versículo 8. Mateus 7, 7 e 8. Pode ler. Peçam e receberão, procurem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todos os que pedem recebem, e todos que procuram encontram. E para todos que batem, a porta é aberta. Amém? Aqui está falando sobre a oração, regras na oração. Muitos de nós oramos sem termos o cumprimento dessas regras aqui. E nós vamos explicar um pouquinho sobre a regra de uma oração. Lembra, oração é diferente de reza. Reza é algo gravado. Tudo que é gravado é uma reza. Oração é espontâneo. É o que parte do coração. É o momento que você está no âmbito que você está com Deus. Então, é algo espontâneo, algo que nasce. Mas vamos entender, dentro de algo espontâneo, existem algumas regras ainda para nós conseguirmos ter a nossa oração respondida. Escreve aí: existe hierarquia na oração. Existe hierarquia na oração. Nós vamos colocar agora, rapidamente, a diferença entre intercessão e oração. Alguém pode explicar para mim, para os demais alunos também, qual é o seu entendimento? O que é intercessão? O que é oração? Quem pode falar para nós? Oração é quando oramos por nós, né? Intercessão é quando oramos por outras pessoas. Isso. Lucas, é isso aí. Intercessão, quando apresentamos a vida de alguém. Oração, quando apresentamos a nossa vida a Deus. Essa é a diferença. Intercessão, apresentamos a vida de alguém. Oração, apresentamos a nossa vida a Deus. Pode anotar aí. Eu vou falar um pouquinho sobre essa hierarquia, como orar. Qual a maneira certa de orar? Aí você fala assim, mas eu não orava assim, Deus não respondeu. Não, Deus responde. Só que a partir do momento que a gente aprende, que tem um entendimento, aí a cobrança será diferente. Assim, toda a nossa vida não seria diferente com Deus. O que eu aprendo, eu tenho que começar agora a exercer a maneira de se apresentar até Deus. Falar sobre a hierarquia. Todos nós oramos de maneira errada. Não tem um ser humano natural que ora de maneira certa. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele pega as nossas palavras, ele transforma as nossas palavras, às vezes com gemidos inexprimíveis. A Bíblia fala sobre isso. Ele vai transformar, ou seja, ele entende que a nossa palavra, ela vai chegar de maneira errada até Deus. Então, a primeira hierarquia, eu orei, eu anunciei as minhas petições, o Espírito ele pega a minha palavra, ele vai ali trazer a transformação, e a maneira correta de apresentar a Deus ele leva. Quem pode abrir o Evangelho segundo escreve João, capítulo 14, versículo 13, lê para mim em voz alta, por favor. João 14, 13, é o segundo passo da oração. O primeiro passo, eu vou abrir minha boca e vou falar, o Espírito Santo vai transformar. Segundo passo, João 14, 13. Olha o que Jesus está dizendo. E tudo que pedirdes no meu nome, é o segundo ponto da oração. Abrir minha boca, eu vou clamar. Mas tudo que eu pedir,
tem que ser no nome de Jesus. Ou seja, quem nunca falou diretamente, Deus, me dá isso, Espírito Santo, faça isso. Mas aqui, nós vamos aprender hoje que existe uma hierarquia na oração. Tudo que eu vou pedir é no nome de Jesus. Deus, em nome de Jesus, cura. Deus, em nome de Jesus, abre a porta. Deus, em nome de Jesus, realiza tal maneira na minha vida que venha glorificar o nome do Pai e do Filho. É o que ele está dizendo. Tudo que pedirdes é no nome de Jesus. Por quê? Jesus é o nosso intercessor. Jesus é o nosso advogado. Paulo, ele vai citar a carta a Timóteo. Há um só mediador entre Deus e o homem, é Cristo Jesus. Então, tudo que eu pedi é no nome de Jesus. Amém? E Jesus vai apresentar até Deus uma oração com palavras que foram transformadas pelo Espírito Santo, e vai ser uma maneira mais fácil, se for a vontade de Deus, de nós sermos respondidos, se seguirmos a hierarquia da oração. Dúvida para alguém? Quando a pessoa fala, ó Pai, Filho e Espírito Santo, entra nessa casa. É a Trindade, mas na hora da a Trindade, a gente tem uma noção sobre a Trindade. É a oração, é a adoração à Trindade. Alguém não sabe o que significa Trindade? Levanta a mão, pode levantar a mão. Todo mundo tem um entendimento do que é a Trindade? O que é a Trindade? Pai, Deus Pai, Ele é autor da criação, criou. Deus Filho, autor da salvação, Ele que leva a salvação. Deus o Espírito Santo é o autor da vida, Ele que introduz a vida dentro de nós. Mesmo Deus, ali em três formas, realizando o mesmo tipo de tarefa com o mesmo objetivo. Deus Pai, autor da criação, Deus Filho, autor da salvação, Deus do Espírito Santo, autor da vida. Nós vamos ter uma aula aqui sobre a doutrina da Trindade. É uma aula abençoada também. Mas só para ter um entendimento, às vezes é uma Trindade. O que é Trindade? É Deus Pai, Deus Filho, Deus do Espírito Santo. E na oração, nós vamos aqui invocar a Trindade. Nós vamos orar, o Espírito Santo pega, e nós vamos dizer assim, em nome de Jesus, ele vai levar até Jesus, e Jesus vai apresentar a nossa oração. Se você for ler um pouquinho, a Bíblia diz lá atrás no livro do Gênesis, que façamos o homem segundo a nossa imagem e semelhança. Se você observar quando Jesus vai orar aos discípulos, para ali chamar os discípulos, a Bíblia diz que ele vai ao monte. Eu não vou agora com o capítulo que depois eu trago para vocês na próxima aula. Ele vai ao monte orar ao Pai, ou melhor, orar com o Pai. Ele não vai orar ao Pai, ele não vai na oração para divulgar o nome dos discípulos, ele não vai conversar com Deus, ele vai numa reunião com Deus. Mesma coisa, façamos o homem segundo a nossa imagem e semelhança. Ali foi uma reunião da Trindade Divina. Quando ele escolheu os discípulos, uma reunião da Trindade Divina. Eu posso afirmar para você que quando me escolheu, quando te escolheu, teve uma reunião da Trindade Divina que colocou o seu nome, colocou o meu nome, para a gente estarmos aqui. Nada aconteceu por acaso, tá bom? Nós não acreditamos na teoria da predestinação. É outra aula. Não acreditamos na teoria da predestinação. Eu, dentro da Bíblia Sagrada, nunca acreditei. Talvez respeite se você acreditou. Grandes pensadores aí que eu sigo, que acreditam sobre a teoria da predestinação. Agora, tá bom? Lembra correntes teológicas que eu falei? Cada um tem um pensamento? Eu não consigo centrar dentro dessa teoria, dizendo assim que dentro do ventre de uma mulher, Deus já disse se a pessoa vai para o inferno ou para o céu. Porque uma teoria acredita assim, não vou citar o nome dos pensadores agora, que muitas igrejas e denominações seguem, e eu fui estudar a profundo para ter esse meu posicionamento. Dizem se uma vez salvo é salvo para sempre. Ou seja, aceitei a Jesus, vim aqui na frente, eu posso sair assassinando, traficando, fazendo tudo que é errado, que eu estou indo para o céu. Ou, se eu não ter ali a predestinação, eu posso fazer tudo que é certo, eu posso amar a Jesus, orar, estar na igreja, que eu vou para o inferno. Eu não acredito nessa teoria. Nossa salvação é resultado e consequência das nossas atitudes e do nosso relacionamento com Deus. É isso
que eu vou aplicar dentro desse instituto teológico, tá bom? Respeito, tem amigos que têm um entendimento que se ele for levantado para ser salvo, ele pode fazer o que quiser, vai ser salvo. Se for levantado para ir para o inferno, pode fazer o que quiser de bom, que vai para o inferno. Respeito, mas dentro do instituto aqui teológico que nós estamos aprendendo, eu acredito que a salvação é consequência do nosso relacionamento com Deus e o nosso posicionamento com Deus individual. Alguma dúvida? Amém? Rapidamente, quem pode um segredo na oração, para a sua oração ser eficaz? Livro dos Salmos. Quem pode ler para mim o livro dos Salmos? Nós já trazemos uma explicação também, como aplicar de maneira correta o livro dos Salmos. Você errar não tem problema, é bom que todos aprendam. Quem pode ler Salmo 122, 6 e 9? Apresenta como você vai iniciar o livro. Como você apresenta o livro para nós. Lembra? Evangelho segundo escreveu Mateus? Como você lê Salmos? 122, 6 e 9. Lê para mim quem puder, por favor. Salmo 122? Isso. Qual que é o versículo? 6 até o 9. Orem pela paz de Jerusalém. Sejam prósperos todos que amam esta cidade. Que haja paz dentro dos seus muros e prosperidade dos seus palácios. Em favor da minha família e amigos direi que você tenha paz, ó Jerusalém. Em favor da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o seu bem. Amém? Rapidamente, entrar aqui dentro desse entendimento. Salmos não tem capítulo, tá bom? Salmos, a irmã leu corretamente, já não falou capítulo, mas é assim mesmo, não tem capítulo. A gente é acostumado, vamos abrir Salmo de capítulo 122, não, Salmos são canções e orações, não é um livro. Então aqui são situações poéticas, escritas poéticas, melhor dizendo. Nunca se diz Salmo capítulo 1, capítulo 22. Você vai dizer assim, Salmo de número 23, verso 5, por exemplo. Não tem capítulo, tem versos, tá bom? Maneira correta de apresentar Salmos de número 30, verso 11. Essa é a maneira correta. Outra coisa, tudo que você está aprendendo aqui, tem pessoas que, muitos não querem, essa é a verdade. Teve um camarada que mandou um áudio, eu mandei para minha esposa, se eu poderia gravar a aula para ele aqui em áudio, para ele ouvir, porque ele trabalha e ele chega cansado do trabalho. Eu nem respondi. Esse eu nem respondi. Tem pessoas que não querem se esforçar. Eu entendo. Hoje, 2 igrejas, para ter mais umas 15 pessoas aqui, 2 igrejas, e estão passando 12 dias de culto, 2 meses de bênção, tinham me avisado. Tem pessoas que tiveram ali de última hora o impedimento de vir. Acontece, mas nós temos que se esforçar, tá bom? Se esforçar. Só que tem pessoas que não se esforçam, mas tem pessoas que não têm condições. Vai subir pessoa no altar da sua igreja e vai ler, do Salmo capítulo 122. Uma aula importante, ética cristã. Respeita aquela pessoa, tá bom? Não tem que corrigir, não tem que... Se a pessoa não está aplicando heresia, se não está dando um ensinamento que vai levar para o inferno, a gente não pode querer corrigir. Se sentir de Deus, chega na pessoa no particular, procura dar uma orientação, se a pessoa aceitar também, mas vai acontecer. O que você está aprendendo aqui, nem todos querem, nem todos têm a oportunidade. Então vamos falar errado. Então nós temos que ter essa ética cristã, respeitar o posicionamento daquela pessoa, orar por aquela pessoa, para que Deus dê a oportunidade de ela aprender como nós aprendemos também. Amém? É uma das regras da teologia. O que esse salmo está explicando? Que na nossa oração, para a nossa oração ser eficaz, ser respondida, nós temos que apresentar Israel. É um segredo do reinado de Davi. Olha o segredo. Ele está ensinando como nós recebemos a resposta de Deus. Israel, ali é a habitação que nós entendemos que são os apaixonados por Deus. Assim é o início de tudo. Mas que infelizmente, grande parte dessas pessoas perderam essa paixão porque não reconhecem Jesus como Filho de Deus. Falei para vocês na primeira aula, minha mãe teve a oportunidade de ficar 15 dias lá em Jerusalém, 10 em Jerusalém, 5 no Egito, e ela me disse, ela viu que o vilarejo, que são os judeus messiânicos, era o tamanho de um bairro.
perante todo um país. São poucas pessoas que reconhecem que Jesus realmente é o Filho de Deus. Uma interpretação errada da Bíblia faz com que eles fiquem no muro das lamentações, clamando para o Messias vir, não voltar, vir, sendo que ele já veio. Então, quem o salmista está dizendo lá atrás? Deus usando a vida de Davi, que nós temos que orar pela paz e pela salvação de Israel. Nós temos que acostumar, no meio da sua oração, apresenta Israel. Isso é mistério de Deus para nossas vidas. Apresenta, sem troca com Deus, sem barganha com Deus, espontâneo. Eu já ouvi uma pregação da pessoa falando assim, que quando fala para olhar para Jerusalém, né, para Israel, que Israel somos nós. É certo isso? Em partes, né? Israel somos nós, porque hoje não é. Lembra que eu falei na primeira aula? Eu falei na primeira aula aqui sobre Deus não escolheu Abraão? Porque às vezes eu fico pensando que eu falei em outra aula. Falei isso? Deus não escolheu Israel, escolheu Abraão? Não falei, né? Às vezes eu esqueço. Deus não escolheu Israel. Então é errado falar que Israel é escolhido por Deus. Não. Deus escolheu Abraão, que estava naquela região. Tá bom? Se fosse no Brasil, seria o Brasil. Então a terra prometida é Israel, porque tinha um homem reto no meio de corrupções, principalmente dentro da sua família. Idolatria e corrupções. Deus levanta um homem reto, justo, levanta ele e escolhe depois dele, através dele, Israel. Então, quando diz assim, Israel somos nós, muitos dizem isso, porque todos nós somos escolhidos de Deus hoje. Os gregos aos gentios, Paulo vai levar essa mensagem aos gregos e aos gentios também. Que é gentios? Pessoas que estão fora de Jerusalém. Isso que é gentil. Somos todos nós. Então, hoje a Israel, selecionado por Deus, somos nós. Mas como o salmista está dizendo, orai pela paz de Israel, é Jerusalém mesmo. É Jerusalém, é aquela terra que infelizmente grande parte não reconhece Jesus como Salvador. Aula de Apocalipse, vamos se aprofundar muito sobre isso. Mas, mistério de Deus, orem pela paz de Israel. Amém? Vamos agora ler o capítulo 9 desse Evangelho de Mateus. Capítulo 9. E eu vou encerrar aqui nesse capítulo. Quem pode ler o capítulo 9? E eu vou pedir para você parar aqui, que eu não notei o versículo final, para me dar a explicação para ganhar tempo, tá bom? Inicia o capítulo 9, versículo 1, por favor, para mim. Eu já te peço, por favor, para parar e a gente dar a explicação. Quem pode ler? Quem é o primeiro a ler em voz alta? Dizia-lhes ainda, em verdade vos afirmo que dos que aqui se encontram, alguns há que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam ter chegado com o poder do reino de Deus. É Mateus 9? Mateus 9 está falando da cura do paralítico. Mateus 9? Mateus 9. Mateus 9 está falando da cura do paralítico. Ele confundiu. Vai botar em Marcos 9. Mateus 9. Não é transfiguração? Paralítico. Lucas 9, perdão. Lucas 9. Lucas 9. Vai na parte da transfiguração. Por favor. Lucas 9. Na parte da transfiguração já direto. Está falando aí sobre a transfiguração. Para 28? Quem pode ler, por favor? Cerca de 8 dias depois de proferidas essas palavras, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. E aconteceu que, enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e suas vestes resplandeceram de brancura. Eis que 2 varões falavam com ele, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falavam da sua partida, e ele estava para cumprir em Jerusalém. Pedro e seus companheiros achavam-se tremidos de sono, mas, conservando-se acordados, viram sua glória os 2 varões que com ele estavam. Ao se retirarem esses de Jesus, disseram-lhe Pedro, Mestre, bom é estarmos aqui. Então
edificamos 3 tendas. Passamos 3 tendas. Uma será tua, outra de Moisés. Amém. Amém. Para a gente ter um entendimento aí agora. O que é transfiguração? É uma metamorfose. É a transformação de um ser em outro ser. Rapidamente explicando, Jesus aqui ele estava encontrando uma dificuldade em os discípulos compreenderem que ele é filho de Deus. Os discípulos haviam presenciado milagres operados por Jesus. Porém, Jesus fazendo uma leitura interna de cada um, tem um entendimento que eles não estão compreendendo que Jesus é o Filho de Deus. Então Jesus ali convida eles e vai passar por um momento de transfiguração, ou seja, naquele exato momento, Jesus vai ter um corpo glorificado, apresentar para os discípulos um corpo glorificado, e para eles realmente compreenderem que Jesus era o Filho de Deus. Mas o que chama a atenção aqui? Quem que estava junto de Jesus? Quem lembra a leitura? Elias e Moisés. Milhares de anos depois da existência de Moisés. Centenas de anos depois da existência de Elias. Moisés teve morte natural. Elias, acredito que a maioria da igreja entende, não morreu. 2 pessoas não morreram na Bíblia, Enoque e Elias. É uma explicação lá na carta de Apocalipse também, deixar para outro momento. Elias e Enoque não tiveram morte natural, foram arrebatados da terra, trasladados até o céu. Amém? Então eu entendo aqui que nesse período Moisés está morto e Elias já não está mais na terra, e os dois apareceram. Qual que é o ensinamento de Jesus para os discípulos e para nós? Jesus não traz a pessoa de Moisés, ele está dizendo assim: um período Israel foi doutrinado pelas leis de Moisés. Moisés representa o povo hebreu sendo orientado pela Torá, sendo orientado pelo Pentateuco e pelas 613 leis que Moisés aplicou. Quando Jesus apresenta Elias, ele está dizendo outro período, ali todo cidadão de Israel, ele foi orientado pelos profetas, depois pelos sacerdotes e pelos reis. Elias está representando o período dos profetas, e agora Jesus está no centro dos dois, com o corpo resplandecente, dizendo: a partir de agora a igreja vai ser orientada por mim. Amém? Esse é o significado da transfiguração. Um período orientado por Moisés, outro período orientado pelos profetas. A partir daquele momento ele está dizendo: a partir de agora toda orientação, toda aplicação de ensino será por mim. Essa é a explicação. Pode anotar aí com suas palavras. Moisés representa a lei, Elias representa os profetas, e Jesus representa o seu ministério, o seu evangelho. Desde então, todos nós somos orientados pelo evangelho de Cristo. Infelizmente, algumas denominações ainda se aplicam apenas ao Velho Testamento, ainda se aplicam apenas à Torá. Mas Jesus deixou um ensinamento claro. Um período foi necessário as leis de Moisés, o outro período foi necessário as orientações proféticas, mas a partir de agora todo mundo vai ter que seguir o que o meu evangelho ensina. Rapidamente Jesus se apresentou de uma forma simples, deixou esse ensino para todos nós. Amém? Eu vou estar encerrando agora, irmãos, para a gente não passar do horário. Mais uma vez agradecer a todos, pedir que todos aqui em nome de Jesus estejam aqui a semana que vem.